Vamos fazer o notebook de revisão de data frames e transformações. Um exercício que nós vamos fazer a deduplicação de dados. Nesse exercício, nós vamos fazer ETL de um arquivo que foi recebido do cliente. Esse arquivo contém dados sobre pessoas, incluindo os nomes das pessoas, o primeiro, o nome do meio e o último, o gênero, a data de nascimento, o número do seguro social e o salário. Mas, infelizmente, como é comum nos dados que nós obtemos do cliente, esse arquivo contém alguns registros duplicados. Pior do que isso, em alguns registros os nomes estão com letras maiúsculas e minúsculas. Em outros casos, eles estão escritos todas em letras maiúsculas. O número do seguro social também não está consistente. Em alguns dos registros, eles estão hifenados, como 9992834829, ou estão sem hífens. Tudo junto, 9928348229. Se todos os nomes dos campos de nomes e as datas de nascimento e os seguros sociais forem iguais, tirando essa diferença, eles têm que ser desduplicados, ou seja, eles se referem à mesma pessoa. Então, o nosso trabalho é remover esses registros duplicados. Os requisitos específicos para o trabalho são remover as duplicações. Aí não importa qual registro que seja mantido, apenas importa que nós mantemos um deles. E preservar o formato de dados das colunas. Então, na coluna que for escolhido para ficar no lugar de cada duplicação, a gente tem que escolher um dos registros e manter o formato. Os dados iniciais contêm 103 mil registros. O resultado desduplicado conterá 100 mil registros, exatamente. E depois nós vamos escrever os resultados no formato delta, num único arquivo de dados, para o diretório dado por uma variável chamada delta_dest_dir. E então a gente tem que fazer a partição desse data frame de saída de tal forma que a gente escreva apenas um único dado de arquivo, um único arquivo de dados. Então, primeira coisa, nós vamos começar aqui fazendo o Classroom Setup. Pronto, fizemos o Classroom Setup. E agora nós vamos dar uma olhada
nesse arquivo de dados que a gente recebeu do cliente. Então, nós vamos usar o comando head para verificar as primeiras linhas desse arquivo. Então, aqui nós definimos o arquivo fonte e o arquivo destino. Aqui nós vamos imprimir, então, o começo do arquivo fonte. Então, nós vemos aqui que é um arquivo separado por 2 pontos. Os campos são separados por 2 pontos. Tem a primeira linha é o cabeçalho, que tem o nome dos campos, e depois cada linha tem um registro. Então, a nossa primeira tarefa é escrever ler o arquivo, o source file, para um data frame chamado peoples.df. Então, nós vamos dar aí 1 minuto para vocês pensarem e depois nós vamos fazer junto. Então, nós vamos pegar o people.df igual a... Então, nós vamos pegar o Spark, que é o Spark Session. Nós vamos ler. Vamos ler... isso daí vai ser é um formato CSV. Ele é separado por 2 pontos, mas é considerado como se fosse um CSV, só que em vez de ser vírgula é 2 pontos. O primeiro argumento aqui é o nome do arquivo, então é o source file. O segundo argumento é o esquema. Esse esquema não é obrigatório, mas se vocês não derem o esquema, ele vai ler o arquivo inteiro para depois descobrir o esquema e vai ler depois o arquivo pela segunda vez para ler os campos. Então é sempre bom no arquivo CSV a gente fornecer o esquema. Se a gente souber o esquema, ou a gente examinar o arquivo e fornecer o esquema por conta própria, porque assim ele não vai precisar ler, escanear o arquivo todo para ler o esquema. O esquema é basicamente o nome dos campos e o tipo de cada campo. Então nós copiamos aqui o cabeçalho, que é a primeira linha. E vamos copiar aqui. E aí a gente vai preenchendo aqui. Então, primeiro nome,
é um string. Aí vem o nome do meio, que é um string também. Aí vem o sobrenome, que é um string. Podemos colocar aqui na linha de baixo. O último nome, que é o string. O gênero, que é M ou F, que é um string. Isso daqui pode ficar para baixo. Vou colocar um aspas aqui. O gênero, que é o string. Birth date, que é um campo date. O salary é um inteiro aqui, que a gente está vendo aqui, é um inteiro, não tem ponto decimal, então é inteiro. Tá? Então, inteiro. E o número de seguro social, que é um string. Aí nós... Bom, aí tem mais alguns campos aqui. O separador, né? Porque o separador é... O separador é 2 pontos. Senão ele não vai conseguir ler o arquivo porque ele vai achar que é vírgula. Por default é vírgula. Então a gente precisa colocar que o separador é 2 pontos. E que o cabeçalho também, né? Que por default não tem cabeçalho, né? Então nós vamos colocar o header true aqui para dizer que tem um cabeçalho, que nós já sabemos que tem um cabeçalho com os nomes dos campos. Então isso daqui é a leitura, depois nós vamos fazer vamos ver quantos registros foram lidos. Comparar que era 103 mil registros, né? Então vamos fazer aqui, vamos transformar num RDD. Aí eu vou fazer um cache aqui para depois medir o tamanho do arquivo todo. Tá? Então eu vou fazer o cache aqui para medir o tamanho do arquivo, para mostrar para vocês como é que mede o tamanho dessa tabela na memória, né? E a gente vai fazer, depois que faz o cache, a gente faz um count aqui para ver se tem 103 mil registros. E vamos mostrar aqui também, né, as primeiras linhas para ver se a gente leu tudo certo. Então, se nós não erramos nada aqui, deve dar certo. Então, deu certo. Ele mostrou aqui os registros, né? Então tá lendo aqui o first name, middle name, last name, gender, birth date, salary, número de seguro social. Então parece que tá tudo certo. Vamos ver aqui. Ué, ele não... Ah, tá. É que aqui eu tenho que colocar prints, né? Não imprime. Então vou colocar aqui print. Esse daqui para imprimir a contagem. Então pronto, 103 mil registros, então deu certo. Agora, como é que eu sei quanto que isso daqui está ocupando na memória, né? Então eu mandei fazer o cache para ele
ele cacheia todos os dados na memória, né? E, e eu dei o count aqui para imprimir os 103.000, né? Então, esse tamanho na memória a gente vê aqui nesse view aqui. Então, nesse view aqui, se você apertar em Ctrl nesse view, aí vai abrir uma outra janela no browser, que vai ser essa janela aqui chamada Spark UI. Nessa Spark UI vai aparecer todos os estágios aqui daquele job, no caso só tem um estágio, e a gente clica aqui em cima, ó, no nome do estágio. Clicando aqui em cima, aí aparece aqui várias páginas no Spark UI. Uma das páginas está escrito Storage aqui. Aí você clica nessa Storage. Aí você vê o tamanho do RDD aqui, ó, 7.3 megabytes. Então esse RDD ocupa 7.3 megabytes. Então é um RDD pequeno e cabe tranquilamente na memória. Então vamos voltar aqui no notebook. E agora a segunda parte do exercício, que é desduplicar o PeopleDF. Então vamos dar aí o 1 minuto também para dar uma pensada. Bom, então nós vamos desduplicar o PeopleDF. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar o PeopleDF e vamos criar uma coluna chamado no caso aqui é first name minúsculo, first name minúsculo, que vai ser primeiro tem que carregar aqui importar, né? Importar aqui import PySpark ponto SQL ponto functions as f. Então vai ser o f minúsculo, que vai ser o f ponto lower e o nome do campo, que acho que é first name. Tá? Então deixa eu colocar no formato dele aqui. First name minúsculo vai ser igual ao lower first name. Ok? Vamos colocar entre parênteses aqui.
first name. Aí vai ser with column. Aí vai ter uma outra coluna que vai ser o nome do meio em minúsculo. Então vai ter um outro with column aqui. Só que esse daqui vai ser middle name. Middle name minúsculo, que vai ser o middle name do lower. Aí vai ter uma outra coluna aqui, que vai ser o último nome, last name. Last name minúsculo, que vai ser o last name, para minúsculo. Agora vai ter uma outra coluna aqui, que vai ser o Social Security Number. Aí, no caso, sem traços, né? Sem traços. Aí vai ser aí nós vamos usar aqui uma função, vamos usar a função translate. Aí nós vamos pegar o SSH, o SSN. Aí o segundo campo do translate é o que eu quero trocar. Então eu quero trocar os hífens por nada. Então é isso daí. Bom, depois de fazer isso, a gente vai fazer o drop duplicate. Nós queremos eliminar os duplicados, né? Então, drop duplicate. Mas nós não queremos todos os duplicados, só quando o first name for igual, né? Só quando pelo first name minúsculo, deixa eu copiar, vamos copiar aqui. First name minúsculo. First name minúsculo. Ou middle name minúsculo. E o last name minúsculo. E o SSN no dash. Então, se forem iguais, isso daí eu elimino um deles. E depois aqui, então, eu vou dropar esses campos que eu não vou precisar, né? Então eu vou dropar tudo isso daqui. Eu vou dropar todos esses campos aqui. E bom, acho que deve estar certo agora, né? Então vamos ver aqui
Vamos imprimir o people df.count. Aqui eu não vou colocar o RDD porque eu já sei qual o tamanho disso daqui, tá? Então eu não vou transformar em RDD, eu vou dar só o count aqui para ver se está 100.000 registros. E vamos aqui fazer o display também, só para ver. Se bem que acho que não tem nenhum aqui que... Aqui não tem nenhum escrito errado, tá certo? Então não vai dar para ver aqui. Tá todos escritos de maneira regular aqui. Então acho que nem precisa dar o display aqui. Mas, em todo caso, vou dar o display só para ver. Só para ver. Aqui eu esqueci de colocar no PeopleDF, né? Eu vou escrever isso daqui de volta no PeopleDF. Vou colocar isso daqui na linha de baixo. Tá. Então eu vou imprimir o PeopleDF e fazer um display aqui do meu PeopleDF para ver se eu não fiz nenhum erro muito grave, por exemplo, que dê para enxergar. Aí, já deu 100.000 registros, então eu fiz a deduplicação da maneira correta, eliminou aqueles os 3.000 registros lá que estava mais. E manteve a mesma formatação, né? Então, mesmo que eu converti para letra minúscula, aqui ficou do jeito que estava no arquivo, e o SSN também com os hífens aqui, do jeito que estava no arquivo. Apesar que para fazer a comparação, a deduplicação, eu retirei os hífens e coloquei tudo para letra minúscula. Então agora, a última parte aqui, nós vamos escrever no Delta Destdir. Então vamos lá, dar um minuto aqui. Bom, vamos lá. Então nós vamos pegar o PeopleDF. Agora nós vamos fazer um write. Um write no formato Delta.
nós vamos fazer no modo overwrite. Então, mode overwrite. Então, se esse arquivo já existir, nós vamos sobrescrever com os novos dados. Nós vamos apagar ele e vamos sobrescrever. Vamos colocar aqui, agora é save, né? Vou colocar na outra linha. Bom, save. Aí o nome do arquivo, o nome do caminho. Vamos colocar aqui delta teste dir. Tá? Aqui é mais uma coisa interessante aqui, que nós estamos fazendo um comando aqui, que é um comando é um comando amplo, tá? De uma transformação ampla. Então ele vai fazer shuffle. E ele vai fazer o shuffle aqui, se eu não disser nada, ele vai fazer o shuffle com 200 partições. Então ele vai dividir 100.000 registros por 200 partições, né? Então vai dar 50 registros por cada partição. Isso, não, 100.000 registros, 200 partições, né? Então vai dar 50 partições por registro, isso mesmo, 50 registros por partição. Mas a gente viu aqui que o número esse arquivo é bem pequeno, né? A gente viu lá que era 7 megabytes, esse arquivo aqui. Então, para 7 megabytes, não vale a pena você, ou seja, você está fazendo um serviço muito grande aí de separar isso daqui em 200 partições. Então, ele vai demorar mais para fazer isso daqui do que se eu reduzir o número de partições. Então, aqui no caso, ele demorou... Deixa eu ver aqui onde é que está escrito. Ele demorou 7,5 segundos. São poucos dados, né? Mas ele demorou 7,5 segundos para fazer isso daqui. Vamos tentar então acertar o número de partições aqui, para ver se ele faz mais rápido. Então, o jeito de acertar o número de partições é a gente pega o CS, né? Config. Deixa eu ver, CS. Acho que é config. CS. Não é com CS config, não. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou pegar aqui nos docs aqui. Spark Session. Ah, tá. É o Spark Session conf. Tá. Então, não é no...
é aqui no próprio Spark, tá? Então é spark.config, conf. Aí o nome da configuração que eu quero mudar, no caso, é o Shuffle Partitions, né? Então acho que é Spark, deve ser Spark Shuffle Partitions. Deixa eu ver aqui. Acho que é Spark Shuffle Partitions. Aqui. Shuffle. Shuffle Partitions. Spark.sql.shuffle.partitions. Da Spark.sql.shuffle.partitions. Tá? Então eu quero setar. Então é Spark config set. Que eu quero setar isso daqui. Tá? Para quantas partições eu vou querer setar? Eu vou fazer o número de partições igual ao número de processadores que eu tenho. Aí o número de processadores, sim, ele é o SC, né? Deve ser num processo, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. SC. Name binary file broadcast cancel jobs. SC. Default, eu lembrei, default parallelism, tá? Então esse default parallelism aqui vai dar o número de processadores. Então eu estou fazendo o spark.sql.shuffle.partitions igual ao número de processadores. E vamos ver então se fazendo isso daqui tem um desempenho melhor do que esses 7,5 segundos aqui. Então vamos ver aqui. Então aqui agora no meu cluster aqui eu tenho 8 processadores, né? Então ele vai dividir, em vez de dividir em 200, ele dividiu em 8 agora. Acabou demorando mais. É porque o data frame é pequeno. Mas se fosse um data frame maior, ia sentir aqui uma melhora nesse tempo de processamento. Tá? Mas então, isso daqui é para mostrar para vocês como que muda esse número de partições de shuffle. Tá? Quando os dados são poucos, a gente sempre usa o número de partições igual ao número de processadores. Assim, todo processador faz uma tarefa e nenhum processador fica preguiçoso, fica esperando sem fazer tarefa nenhuma, ou algum processador vai fazer mais tarefas do que outros, né? Então a gente é sempre uma boa prática, quando os dados são poucos, é usar o número de partições igual ao número de processadores. E quando você tem muitos dados, né, mais do que cabe na memória, que possa caber na memória, mais do que 200 megabytes de dados, aí você usa um múltiplo do número de processadores, e esse múltiplo é escolhido de tal forma que cada partição fique com menos do que 200 megabytes. Essa é a regra.
Tá? Então, no caso aqui, uma partição daria, porque ele tem menos do que, tem 7 megabytes só. Como o limite é mais ou menos 200 megabytes, para não acontecer transbordo de memória, uma partição conseguiria atender isso daqui também, só que aí um processador só ia trabalhar, em vez de trabalhar os 8 ao mesmo tempo. Bom, e aqui então nós terminamos aqui o comando, né? Só que tem que lembrar que ele quer que escreva um arquivo só. Então, para escrever um arquivo só, eu não posso. Ele vai escrever 8 arquivos aqui, porque eu estou usando 8 partições. Cada partição é uma tarefa. Na hora de escrever, ele vai escrever 8 arquivos. E o problema pediu para escrever um arquivo só. Então, para escrever um arquivo só, a gente tem que fazer um coalesce aqui no data frame. Então, a gente pega e faz um coalesce aqui. Um coalesce. Aí o coalesce 1, para ficar uma partição só, antes de escrever. Então, antes de escrever, eu faço um coalesce para uma partição só e escrevo. Aí deve dar certo aqui. Então, vamos rodar isso daqui. Pronto, escreveu. E aqui a gente vai checar se a gente fez tudo certo, né? Então ele testa aqui se escreveu um arquivo só, né? Ele testa se o arquivo escrito tem 100 mil registros. E depois, bom, e depois apaga essas variáveis aqui que não precisa mais, né? Então vamos ver. Aí, deu tudo certo. Então não, nós fizemos tudo certo, essa deduplicação, e criamos um arquivo só. E agora, por fim, a gente vai fazer o Classroom Cleanup. Então pronto, nós concluímos então esse notebook, que é uma revisão geral, é uma revisão aí do que foi visto até aqui. Então deu para treinar bastante comandos aí que foram vistos nas reuniões anteriores.